E aí, vamos estudar a lição? Super quarta-feira, dia 20 de agosto. Estamos tratando do conteúdo acerca dos 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras que Deus entregou lá no Monte Sinai. Nós vamos subir o Monte Sinai juntos em fevereiro do ano que vem. O convite está estendido, prepare-se. Aliás, não só para isso aí lá no Egito, mas também para conhecermos a terra de Israel e um pouquinho de Dubai. Vai ser bênção. Olha aí o canal que está à sua disposição do WhatsApp. Manda um direct que a gente vai te passar as informações dos administradores da viagem para que você possa estar conosco. Hoje nós vamos perceber quais são as diferentes funções da lei de Deus. Eu quero que você comece a enumerar, mas enumerar assim no seu coração. Primeira coisa, a lei de Deus revela o caráter de Deus. Quando diz Deus não levantarás testemunhos, ou seja, você não pode mentir, é porque Ele, o Senhor, não mente. Você não pode roubar, é porque Ele, o Senhor, não rouba. A lei revela o caráter de Deus, ok? Ponto número 1. Ponto número 2, para entendimento, a lei funciona como uma espécie de cerca. Quando a gente coloca uma cerca de proteção, para que aquilo ali funcione como um abrigo e o que está do outro lado da cerca não ameace aquilo que dentro se encontra. A lei funciona como uma cerca de proteção e tem muita gente que quer pular a cerca para saber se do outro lado é legal e o resultado tem sido drástico. A lei funciona como uma espécie de sinalização. Nós não temos as sinalizações aí que regulamentam o trânsito dos nossos veículos. Se não fosse as placas, as sinalizações, com elas já acontecem tanto acidentes, imagina se não houvesse a sinalização para coordenar quando é que você para, quando é que você segue, o processo do cruzamento, como é que funcionaria, seria complicado. Então, placas de sinalizações que apontam para Jesus, é assim que funciona a lei de Deus. Uma outra coisa para trazer entendimento, à luz de Tiago, capítulo 1, do versículo 23 até o 25, é que a lei funciona como um espelho. Exatamente. Você vai para o espelho e o espelho exibe se você está com o cabelo desarrumado, se você tem alguma mancha no rosto, se o seu óculos está bem posicionado ou não. O espelho mostra a sua realidade. A lei de Deus mostra-nos que somos pecadores, porque quando olhamos para a lei, percebemos que nós somos pecadores. Mas perceba que assim como o espelho que mostra o meu cabelo desarrumado, ele não arruma o cabelo, não arruma, ele apenas mostra. A lei de Deus não arruma a minha vida, ela apenas mostra o meu erro. Quem é que arruma a minha vida? É o Senhor Jesus. Eu corro para Ele para que Ele possa arrumar a bagunça que está a minha vida, a bagunça essa que identifiquei ao observar a lei do Senhor. Agora perceba que Paulo, em Romanos capítulo 7, no verso 7, desvenda todo o mistério. Ele diz, especialmente para aqueles que anunciam que a lei foi abolida, que ele define a lei como sendo aquela que me traz o conhecimento do pecado. Se a lei foi abolida, minha gente, não tem mais pecado. Se não tem pecado, não existe mais gente pecadora. Se não tem mais gente pecadora, para que nós precisamos de Salvador se não somos mais pecadores? Você percebe o problema que a gente cria quando diz que a lei foi abolida? Se a lei foi abolida, não tem mais pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Se não tem mais pecado, eu não sou pecador. Se eu não sou pecador, eu não preciso de Salvador. Se não precisa de Salvador, o sacrifício de Jesus foi em vão. Se eu jogar a lei na lata do lixo, eu estou anulando o próprio sacrifício de Cristo. Então, por isso que Paulo diz em Romanos 7,7, eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Por isso que, conhecendo o pecado, eu corri para o Salvador. É assim que funciona. Percebe a razão porque o diabo quer tanto que a lei seja desprezada? Para que não sintamos a necessidade do Salvador Jesus. É o cenário do grande conflito que se apresenta diante de nós. Deus te chamou para ser remanescente, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E guardar os mandamentos porque nós o amamos. E a obediência é o reflexo de um amor que nutrimos para com Deus. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ora comigo. Pai querido,
Obrigado por tua lei ser algo tão maravilhoso, a cerca protetiva, a placa de sinalização que nos aponta para Cristo. Obrigado porque temos o entendimento de que somos pecadores, carentes da tua graça em função da existência da lei. Por isso corremos para os teus braços nesta hora, em nome de Jesus.